Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Conversando com Dementes, o quadro do Dementes Podcast, em que a gente bate um papo com um especialista sobre um assunto específico. Hoje nós vamos conversar novamente com a psicóloga Lilian Abreu sobre o comportamento humano e a influência das redes sociais na vida das pessoas, tanto como um retorno das opiniões, né, o efeito que tem na pessoa quando ela opina e tem uma resposta positiva ou negativa das redes sociais. Também no fato da pessoa ter duas personalidades, vamos colocar assim, uma na vida real e a outra na internet, tá certo? O episódio fica disponível nos principais agregadores de podcast, também no YouTube. Se inscreva no nosso canal, também nos canais dos agregadores. Curtam o nosso vídeo, se puder, compartilhem. Nos agregadores, classifiquem, isso ajuda bastante a gente. E no final do papo eu volto. Lilian, novamente te agradeço por aceitar participar aqui do Conversando com Dementes. Sei o quanto o seu tempo é precioso, o quanto você é ocupada, por isso valorizo bastante a sua participação. Muito obrigado mesmo. Lilian, é recorrente na história da humanidade a idolatria quase que sagrada feita por um determinado grupo social a uma pessoa. Essa pessoa pode ser um político, um desportista, um artista, um religioso, não importa. Mas essa adoração muitas vezes causa uma certa cegueira seletiva por parte desse grupo, que frequentemente apresenta um nível de tolerância bem alto com certos comportamentos daquela pessoa idolatrada. É comum também a alteração da pessoa nos meios em que convive, por conta dessa idolatria, fazendo-se voltar contra sua família, amigos, colegas de trabalho, etc. Eu te pergunto, Lilian, existe alguma explicação para esse tipo de comportamento? Eu que agradeço, Bruno, obrigada pelo convite. Eu sou a psicóloga Lilian e vamos lá. Espero poder contribuir com uma reflexão, né, sobre esse assunto. Nós estamos passando por um período tenso, né? Difícil, de cegueira realmente, de inflexibilidade, né? A gente não pensa, não discute, a gente se sente atacado quando alguém fala algo que eu não concordo. O emocional tá muito abalado, né? Eu tenho pouco controle emocional, as pessoas têm, de forma geral, pouco controle emocional quando toca-se num assunto que ela não concorda. E isso tudo vem dificultando a convivência, né? E a gente vive em sociedade, então tem algumas coisas que ficam esquecidas, que ficam distorcidas. A TCC, ela fala sobre distorções na interpretação. Então, quando a gente interpreta uma situação, a gente pode cometer algumas distorções e isso deixa a realidade falsa, né? Então, um exemplo é essa questão do 880, tudo muito extremo, então é tudo ou é nada. Outro exemplo são distorções do tipo: eu potencializo uma fala e minimizo a outra, eu tiro uma frase do contexto, eu interpreto somente o que me convém. Então, tem pessoas que fazem isso de uma forma perversa e proposital, e tem pessoas que são só os consumidores, que não refletem, que não debatem, que não conversam, que simplesmente tomam aquilo como verdade. Então, quanto mais a gente pensar, quanto mais a gente se expor
ao diferente, a ouvir pessoas que pensam diferente, assistir, né, pontos de vista diferentes, mais flexível eu fico, mais eu trago, eu me obrigo a pensar e refletir sobre o assunto, mais tolerante eu vou ficando. Agora, quando eu vou me fechando no meu grupo de identificação e recebendo as mensagens, eu nem consigo ter certeza se essa mensagem, né, se essa informação está correta. Eu só consumo e aceito. E eu não tenho acesso se realmente foi isso que aconteceu, se me deram essa informação distorcida, porque acredita-se tanto nesse grupo que as pessoas tomam como uma verdade absoluta o que é dito ali, né? Então isso é perigosíssimo. A gente não tem que receber uma informação mastigada e tomar isso como uma verdade absoluta. A gente tem que ouvir pontos de vista diferentes e tomar as nossas conclusões, né? Evitar uma cegueira aí, um arrependimento, né? Uma inflexibilidade, a gente depois perde vínculos, amigos, né? Então, a explicação para essa cegueira, para esse fanatismo, a explicação, na verdade, é uma série de fatores. Um outro ponto interessante, Bruno, para a gente pensar é como é difícil depois que você tá tão envolvido, né, e que você acreditou e brigou com as pessoas, você dá um passo atrás e perceber que tá errado ou olhar um outro ponto de vista. Então, quanto mais você vai ficando ali no meio de pessoas muito iguais e recebendo e consumindo informações só daquele grupo, mais inflexível você vai ficando, mais difícil sair disso. Então, quanto mais a gente ouvir coisas diversas, melhor para todo mundo. E cada um tem capacidade de tirar suas próprias conclusões, né? E não apenas receber as informações e amém. Outra situação recorrente se refere ao comportamento das pessoas nas redes sociais e na vida real, vamos chamar assim. Muitas vezes aquela pessoa pacata da sua vizinhança, educada, solícita, se transforma nas redes sociais em uma pessoa preconceituosa, racista, xenófoba, intolerante, ou seja, ela se torna irreconhecível. E como as redes sociais cada vez mais fazem parte do nosso dia a dia, eu te pergunto, quem essa pessoa realmente é? A da vida real ou da rede social? Depende, Bruno. As pessoas são muito complexas, né? Então, existem as pessoas que elas sentem realmente que erraram depois que elas arcaram com a consequência do que foi dito. Existem as pessoas que não... que concordam que erraram, mas que só perceberam depois de uma certa pressão financeira, comercial, da sociedade. Então, só depois dessa pressão ela começa a perceber que ela errou. E vai ter pessoas que vão se retratar por essa pressão, mas que na verdade elas não sentem que elas estão erradas ou elas não conseguem enxergar uma forma diferente. O problema da retratação, a retratação em si é ótima, né? A pessoa falou e sofreu uma pressão ou não e percebeu que estava errada e se retratou, ok. O problema da retratação é quando ela é distorcida, né? Então a pessoa, o comunicador, coloca a culpa no ouvinte. Você não me entendeu certo, né? Você tá distorcendo o que eu tô falando. Então esse é o problema. Se a comunicação é pro outro e eu não tô me fazendo entender, então a culpa é minha, eu que tenho que me esforçar
para ser entendido. Se eu tô falando algo e eu não fui bem interpretado, acaba sendo grande parte culpa minha, né? Que estou comunicando. Então, como que é essa retratação? O problema é a distorção, a manipulação, mudar as palavras, que acho que é isso que você traz, né? É difícil e perigoso quando a gente coloca todas as pessoas no mesmo saco e julga elas todas iguais. E esse nunca vai ser o meu papel, né? Mas ampliar o nosso olhar para a gente conseguir pensar por nós, né? A gente anda consumindo muita coisa e recebendo informações e tomando isso como verdade absoluta. Então é muito bom que cada um pense por si, avalie, veja um outro lado, para a gente conseguir realmente ter a nossa própria conclusão sobre um assunto, até nesses casos de retratação. Algo que sempre me chama a atenção é o fato de como as convicções mudam de acordo com a recepção sobre o que é dito. Explico. Muitas pessoas, seja em entrevistas, discursos, lives, podcasts, nas redes sociais, afirmam algo repleto de convicção. Ocorre que, dependendo da repercussão, não demora muito o interlocutor vem a público para se retratar, ou para se explicar, ou para dizer que foi mal interpretado, mas raramente mantém o que disse. Eu queria saber de você o seguinte: o que faz a pessoa mudar de convicta do que fala para depois dar explicação? Ela estava convicta? Ela não estava? É o medo de rejeição? Como se explica isso, Lilian? Essa pessoa, ela é real. Essa pessoa da internet. Na vida real, né? Essas pessoas, elas não vão distribuir o ódio para qualquer pessoa. Elas precisam se sentir agredidas para falar. E quando isso é postado na internet, de alguma forma ela se sentiu agredida ou afetada para ela começar a se expressar daquela forma, né? Ou coisas pontos, né, que influenciam nesse ódio gratuito na internet é a questão de identificação com outras pessoas. Então as pessoas que pensam igual começam a se identificar e compartilhar, curtir, apoiar. E a sensação de impunidade, né, que é uma terra sem leis, né? É um fenômeno muito novo ainda pra gente e sem regulamentação, então todo mundo se sente no direito de falar realmente o que tá pensando, o que quer. Mas a pessoa na vida real, ela é preconceituosa, tá? Os pensamentos, eles estão aí, né? Se você for espremido, não tem como sair uma coisa que não tá dentro de você, né? Então, talvez em outras circunstâncias você não se expressasse daquela forma, mas é tudo realmente o que a pessoa pensa. Lilian, muito obrigado por participar, novamente participar aqui do Conversando com Demente. Deixe seu recado final para a galera aí, seus contatos e tudo mais. Muito obrigado, Lilian. Bom, gente, meu recado final para vocês é que é difícil viver em sociedade. É difícil, principalmente porque a gente está vivendo um fenômeno que a gente nunca viveu, com o avanço absurdo da internet. E a gente não está preparado para isso, a gente não está preparado para receber essa quantidade de informação que a gente recebe. Porque a informação ela precisa de um certo tempo para a gente assimilar e
E a gente não tem mais esse tempo. Então tudo é muito rápido. Isso faz a gente consumir informação de um jeito muito precário e assumir aquilo como uma verdade absoluta. Então, o meu conselho, se eu pudesse deixar para as pessoas, é que escutem lados diferentes, né? E depois a gente reflete sobre aquilo, pensa sobre aquilo e toma a sua própria decisão. Sempre levar em consideração que a gente não vive em um mundo onde só o que vale é o que me favorece. Então, se existe uma lei que não me favorece, mas ela tem um motivo para existir, então ela precisa ser respeitada. Se existe algo que não me favorece, mas existe um motivo para aquilo existir, né? Então, não é só o que me favorece que deveria existir, o que não me favorece não merece. Então a gente tem que sempre respeitar o espaço do outro. Parece uma coisa muito básica, mas eu venho percebido que cada dia que passa a gente faz menos isso, porque se fecha muito no convívio dos iguais, e aí o diferente parece absurdo. Então, busque similaridades com as pessoas que você não está de acordo, né? Recentemente eu postei até no meu Instagram o que os eleitores de Lula e Bolsonaro eles têm em comum, porque o que eles têm de diferente a gente sabe, mas o que eles têm em comum? E uma das respostas foi que eles acreditavam no futuro melhor, só que eles acreditavam num futuro melhor de uma forma diferente do outro. Mas todo mundo está buscando um futuro melhor, né? Então, busque similaridades. As pessoas, elas têm muitas coisas parecidas, senão a gente fica muito distante do outro. E isso só vai contribuir com a intolerância. Certo? Então, quem discordar... pode ir lá conversar comigo no Instagram, não tem problema, mantendo sempre o respeito, tá tudo bem. Acho que a gente tem que começar a praticar esse exercício mesmo, né? De discordar e de ser confrontado sem violência e agressão e falta de educação, sempre respeitando o espaço do outro. Certo? Então, quem quiser falar mais sobre esse assunto, saber mais sobre o meu trabalho, vai me encontrar no Instagram, @LilianAbreu, @psicolilianabreu. E é isso, espero ter contribuído um pouquinho com uma reflexão aí sobre esses assuntos e até a próxima. E aí, galera, curtiram? Então não deixe de deixar, foi excelente, muito bom, muito bom. Não deixe de dar um like e classificar a gente lá dando estrelinha nos agregadores. Beleza? Galera, até domingo no resumo de notícias da semana. Abraço, fui. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.